Alô, galera, paz do Senhor, todo mundo aí do Chamado Cast, hoje o nosso mais um Chamado Cast, hoje nada mais, nada menos do que duas autoridades, olha só, está conosco o primeiro suplente deputado federal, o ex-deputado estadual e presidente da Emater, pastor Rafael Gouveia está conosco aqui e também o nosso vereador Ronilson Reis está conosco aqui e nós vamos tratar de dois temas pesado aqui hoje, hein? Hoje é polêmica total, então assim, ó, fica na audiência aí, não adianta não, engole o choro, porque hoje nós vamos falar e vamos falar tudo. Duas coisas que nós evangélicos demonizamos durante grande parte das nossas vidas e hoje isso nem faz falta. A primeira coisa é a televisão e a segunda coisa é a política. Já viu aquela história? Não, esse negócio de televisão é do diabo. Já viu aquela história? Não mistura o evangélico, a igreja com política. Nós vamos debater isso aqui hoje. Eu quero que você fique na audiência. Eu quero cumprimentar aqui pastor Rafael Gouveia, Pai do Senhor. Paz do Senhor, pastor Alessandro, a todos que estão aí nos assistindo. Prazer estar aqui a primeira no Chamado Cast. Parabenizar desde já aí pela organização, o estúdio aqui. Primeira vez que eu vim aqui, muito bacana mesmo. E tenho certeza que você aí que já nos acompanha também vai participar aqui desse assunto, como o pastor Alessandro disse, às vezes um pouco polêmico, mas de fato precisamos cada vez mais falar disso para que nós possamos alcançar o nosso objetivo, que é levar o evangelho a todas aquelas pessoas que precisam. Pai do senhor vereador Ronilson Reis, que também é pastor, né? Deixa a sua fala. Pastor Alessandro, Pai do Senhor, muitíssimo obrigado pelo convite. Cumprimentar aqui o nosso ex-deputado Rafael Gouveia, nosso presidente da Emater de Goiás, e Chamados Cast. Para mim é uma honra estar aqui, é a primeira vez que estou aqui, e com certeza o tema é bem polêmico, né? É polêmico. Mas nós devemos falar e abrir, né? Mostrar para as pessoas o segmento, o que é a política e o que foi a televisão nesse período negro aí, na época da igreja aí. Sem contar que nós como cristãos, a gente tem que começar a bater no peito algumas bolas, né? Porque claro. a gente fica esse negócio, só fica aceitando tudo que fala, descendo goela abaixo tudo que fala e tudo. E a igreja tem que se posicionar. Não adianta o povo, o choro é livre, não adianta ficar chorando, falando, reclamando. Mas eu quero ouvir de vocês, né? A primeira temática é essa questão da TV, né? Porque eu sou de uma geração, filho de pastor, neto de pastor, que televisão era pecado. Ninguém podia ter televisão era coisa do diabo e tal, e tal, e tal. E hoje o que a gente vê? A gente vê que a gente não abraçou a ideia. Nós poderíamos ter evangelizado muito mais do que se evangeliza hoje. E aí, o outro lado, vamos assim dizer, né? Eles foram lá comprar as concessões, montaram as suas TVs, e hoje, para uma igreja hoje, comprar pelo menos assim, vamos falar, 1 hora de TV, numa TV aberta hoje, é coisa de milhões, para a gente poder evangelizar. Então, eu queria ouvir de vocês aí, qual que é a visão de vocês em relação a isso? Pastor Alessandro, é justamente como você colocou, né? Eu que sou neto, né, do pastor Jorge Branco de Gouveia, tenho propriedade para falar isso, porque meu avô, todos aqueles que o conheceram, né, alguns anos atrás, sabe que foi um dos homens aí mais duros, né, da Assembleia de Deus, combatente, realmente que tinha, que preservava essa questão dos usos e costumes, né, e eu sempre digo que uma das coisas que eu admirava sempre no meu avô era a capacidade que ele tinha de reconhecer quando também estava errado, né? E ele já, no final da vida dele, ele sempre brincava com a gente que quando ele lembrava, né, do tempo que ele ainda era muito duro, muito rígido, né? Quantas pessoas que ele disciplinou na igreja porque assistiu televisão, e aí ele falava que ficava lembrando disso e ele brincava, rapaz, mas eu era bobo demais, como é que pode ser bobo desse tanto? Né? Reconhecendo que de fato foi um erro, né, que a igreja por um tempo cometeu, como você disse, de ter demonizado um meio de comunicação que hoje ainda é poderosíssimo, apesar que as redes sociais cada vez mais, né, também aí têm ajudado a gente a levar a informação, mas nada se compara com a televisão. Sim. Porque é como eu digo, né, a rede social ela é seletiva. Sim. A rede social só aparece na minha tela aquilo que eu quero ver. Sim. A televisão não, a televisão você só vê aquilo que eles colocar. Então, você é obrigado
a ver aquilo, né? E com certeza nós perdemos esse espaço, esse meio de comunicação poderosíssimo que fala com milhões e milhões de pessoas diariamente, 24 horas por dia, e mais do que isso, nós não só perdemos a oportunidade de ter esse meio de comunicação para evangelizar, mas aqueles, né, que não comungam da mesma fé que nós, com os mesmos princípios que nós, eles estão usando isso para introduzir a ideologia que eles acreditam, que é pior ainda. Porque se hoje nós tivéssemos uma forma apenas de neutralizar isso, já seria uma ajuda e tanto. Sim. Mas além de nós não termos o espaço para levar a nossa mensagem de fé, de princípios, né, nós ainda temos eles diariamente colocando na mente, na cabeça dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, ideologias que são totalmente contrárias àquilo que nós acreditamos. Então hoje, com certeza, nós pagamos um preço altíssimo por causa dessa negligência nossa no passado, né? Então por isso que outros assuntos também que tem surgido, nós precisamos cada vez mais realmente ocupar o espaço para não pagar o preço que nós pagamos hoje em relação à questão da mídia, em questão da televisão. E tenho certeza que se nós tivéssemos esses espaços hoje para nós podermos levar a nossa mensagem, com certeza o nosso trabalho de evangelização hoje seria bem mais fácil, porque a gente teria como aí alcançar milhares e milhares de pessoas. Até porque as redes sociais hoje, nós temos acesso, nós que temos condições também de manter as redes sociais, né, nos grandes centros e tudo, mas aquele povo, os ribeirinhos, aquele povo que está lá no sertãozão, lá, que não tem condição para nada, né, mas eles ainda têm aquela anteninha com a famosa parabólica, apesar que ela está parando de funcionar parabólica, agora. Alguma coisinha lá, vai escutar aquela TV aberta lá ainda, né? E olha para você ver. E lá está sendo introduzido isso. Você pode ver que esse é um povo mais carente, é um povo sedento da palavra do Senhor. Inclusive, nós vamos fazer agora o rally missionário, partindo para esses sertões, para esses lugares, né? Coisas que nós poderíamos estar bem à frente, ter avançado muito mais. Ronilson. Olha, o Rafael estava me falando aqui do pastor Jorge, eu estava me lembrando aqui de algo bem distante, né? Quando eu era adolescente, tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, na minha casa não tinha TV, né? E a gente era mais moleque e assistia televisão na casa do vizinho. Aí quando minha mãe descobriu que nós estávamos assistindo desenho na casa do vizinho, chegava em casa, o cinto estava preparado para apanhar. Por quê? Porque na época não podia assistir TV. Olha, eu comungo da mesma ideia do nosso deputado Rafael Gouveia, que as Assembleias de Deus poderia ter avançado mais. Nós sabemos que todos os locais do Brasil, qualquer cidade, qualquer zona rural, nós temos ali uma igreja Assembleia de Deus. Agora, a questão de avançar, a questão da televisão, nós ficamos para trás. Eu vou dar um exemplo, pastor Alessandro. Nós temos aí igrejas neopentecostais. Nós temos igrejas neopentecostais aí que enveredaram para o lado da TV e viraram uma potência. Sim. Viraram uma potência. Mas eu acho que poderia ter feito muito mais. Sim. Por exemplo, as Assembleias de Deus, hoje nós temos a maior igreja do país, as Assembleias de Deus. Tem aí mais de 20 milhões de fiéis e temos alguns canais, alguns ministérios têm alguns canais, mas não tem um potencializado que poderia atender todo o segmento. Eu acho que nós perdemos espaço com isso aí por falta... Não temos um canal relevante, exatamente, por falta de conhecimento. Também, Isso. muitas vezes, religiosidade, falta de conhecimento, sim. que poderia ter usado. Sim. Por exemplo, nós temos igrejas aí pentecostais, que na época não usavam a televisão, mas eles enveredaram, aderiram ao rádio. O rádio, alcançaram milhões de vidas, o rádio. Sim. Nós temos igrejas aí, aquela igreja Deus e Amor, Sim, que nós tínhamos ali o Davi Miranda, que ele não usava a TV, mas usava o rádio. E nós temos várias testemunhas de pessoas que se converteram através do rádio e das pregações dele. Isso aí na década de 70, de 80, 90. Então eu acho que faltou habilidade por parte... até mesmo culturalmente dentro da igreja, eu não vou condenar isso aí, eu falo culturalmente, porque as igrejas neopentecostais que aderiram
aderiram para o rádio e aderiram para a TV, até hoje estão aí na TV e no rádio. Tem 30, 40 anos, alguns têm televisões próprias, tal, tem concessão própria. Eu acho que faltou mais essa habilidade aí por parte da Assembleia de Deus. Sabemos que também nós temos aí no país inteiro várias igrejas e Assembleia de Deus que têm as rádios. Eu vou dar um exemplo, a Rádio Paz aqui em Goiás. É a rádio mais ouvida que tem, né? Do segmento gospel, é a segunda mais ouvida no estado, no geral. Então, mostra que a TV e a rádio ainda é muito forte. O Rafael falou em questão das redes sociais. As igrejas hoje todas adotam as redes sociais, transmissão de culto, e isso tem abrangido milhares de pessoas. Canais de streams, por exemplo, um podcast, essas questões. Exatamente. Mas eu entendo que, por causa desse sistema cultural nosso, doutrinário, lá atrás, na década de 80, 90, deixou a desejar nesse sentido de focar na televisão. Poderíamos ter avançado mais. Muito mais. Programas infantis. O que nós mais temos aí, que você fala um negócio interessante, eu tenho meu filho, o Pedro, 5 anos, a gente usa a Netflix, você tem que caçar qual o desenho que é apropriado para ele assistir. O meu é bloqueado um monte, que eu vejo ele assistir e eu tenho que sair bloqueando. Exatamente. Pega o celular. E é o que eu disse, o vereador Ronilski, é lógico, se a gente tivesse a televisão para poder, né, potencializar a nossa capacidade de alcançar as pessoas através do evangelho, seria fundamental. Mas hoje, praticamente, todas as cidades nós temos igreja, enfim, nos lugares mais longínquos. Mas, de fato, o que nós vivemos é uma guerra espiritual, né? E é igual eu falo, e numa guerra, às vezes, você não precisa nem ter a arma, mas só de você neutralizar a arma do seu inimigo, você já avança. Então, o grande preço que nós pagamos hoje não é nem tanto de não ter esse espaço para nós pregarmos o evangelho, mas muito mais de ter esse espaço sendo usado para introduzir ideologias totalmente contrárias àquilo que nós defendemos, que é o preço maior que, de fato, hoje nós pagamos, porque a gente sabe disso, que as principais concessões de televisão têm uma ideologia que é contrária àquilo que nós defendemos, e eles fazem de tudo para introduzir isso na cabeça dos adolescentes, dos jovens, das crianças, como vocês disseram, através de desenho, através de mensagem subliminar. Então, de fato, é um preço hoje que nós pagamos porque fomos negligentes lá no passado. Correto. E aí eu observo também que Luther King fala assim que o maior problema não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, o que eu tenho visto assim? Tem uma forma de... Porque não adianta também a gente só trazer a problemática, a gente precisa de trazer a solução para a questão. Né? Se nós não conseguimos lá atrás recuperar, nós vamos dar conta de recuperar o tempo perdido. Tem como eu voltar lá atrás e falar, poxa, eu vou comprar televisões agora. Não, mas hoje eu tenho canais de streaming, hoje eu tenho condições de ter rede social e tal, e tal. E também não podemos demonizar. Né? O que a gente tem que fazer agora? É incentivar essa geração agora a usar as redes sociais para o que precisa ser feito. Exatamente. Né? Para o que precisa ser feito. Investir em mídia social, pregações, palavras de verdade, igrejas conceituadas, né? E na verdade, pastor Alessandro, nós ainda temos condições e formas de tentar, pelo menos, amenizar o efeito de tudo isso, que hoje vai ser, eu tenho certeza que aqui é o segundo tópico na nossa discussão, que é através da política. Porque toda concessão de rádio, de televisão, né, tudo isso é regido, né, pelo governo federal, pelos governos estaduais, e que é gerido pela política. Entendeu? Então, ainda tem como a gente amenizar ainda um pouco dessa problemática, que seria através da política, que é outro ponto que nós, com certeza, vamos entrar agora. Nós vamos entrar agora. Porque só para mim, para me resumir esse tópico aqui, o que mais atrapalhou a gente nessas décadas aí, vou falar os últimos 30 anos, é a questão do extremismo. Eu costumo falar que tudo aquilo que é extremismo é prejudicial. As pessoas, os pais hoje, devem sim ver o que os seus filhos estão vendo nas redes sociais, os adolescentes, tal, ficar em cima, saber o que está vendo. Só que as redes sociais também você pode propagar o reino. Entendeu? Com a rede social,
publicando, divulgando, Sim. entendeu? Os eventos da igreja. Ou seja, antigamente a televisão eles demonizaram, mas você poderia ter usado a TV para propagar o reino. Agora, muitos também, até mesmo, a gente sabe que tem muitos líderes que criticam muito a questão de rede social, tal. Eu acho que tem as críticas, mas nós não podemos partir para o lado extremismo. Sim. Porque as redes sociais são canais poderosíssimos de Sim. evangelização, de pessoas que estão lá na casa dele, vê uma mensagem, Sim. vê uma pregação, e aquilo Sim. pode mudar a vida da pessoa. Sim. Se cada dia, né, nós tirarmos assim, por exemplo, se você tirar aí 30 segundos do seu dia para soltar uma palavra, você pode salvar milhares de vidas. Milhares. Né? A pastora Simone, a nossa pastora presidente, até mãe do pastor Rafael, ela está, inclusive eu quero te falar, viu, depois você entra aí, @SimoneMGouveia, todas as semanas ela está soltando uma mensagem lá, de frases, né, que o Espírito Santo tem instruído ela a fazê-lo. Então, eu acho que cada um de nós tínhamos que tomar essa responsabilidade, né? Sim. Matar no peito, falar assim, não, eu tenho algo a oferecer, Sim. né? E já em questão da política, pegando aqui o adentro do pastor Rafael, da mesma forma que nós erramos atrás na questão da TV, nós não podemos sermos, já dizia meu avô, neófitos, né? Essa palavra é bem antiga, neófitos, em relação a hoje. Porque eu entender, eu compreender, 40 anos atrás, você falar para o meu avô, você falar isso para o seu avô, você falar para o meu pai, você falar para os pastores antigos, tudo bem, cultura, né? Mas cultura não se muda do dia para a noite. Não tem como. Não. Mas, gente, nós estamos numa era digital, Sim. século XXI. Hoje, quando nós estamos nas igrejas, quando nós vamos conversar com pessoas hoje, essa meninada hoje de 16, 17, 18 anos, esse povo está fazendo medicina. Esse povo estuda mais do que nós, esse povo é mais inteligente que nós. Você vai conversar com a galera aqui da Ciência Universitária, você fica bobo, você fala, o que é isso? Os meninos preparados. Sim. Então, não cabe a nós hoje cometermos erros que foram cometidos lá atrás, De porque forma não tem alguma. desculpa. Não tem. Aí, quando eu vejo hoje, no século XXI, ainda entrar nesse debate polarizado do que igreja não pode misturar, né? E aí a gente vai ver autoridades, né, que eu nem vou querer citar aqui, até porque eu não tenho dinheiro para pagar processo, mas vamos ver autoridades querendo também entrar nessa esfera, nessa seara que não pertence a eles, de que igreja não pode misturar com política. É a mesma coisa eu pegar e rasgar a Bíblia. Porque quando Daniel é revelado a Daniel o segredo do sonho de Nabucodonosor, esse segredo faz com que ele governe sobre aquela terra. Quando José é vendido pelos seus irmãos e chega naquela terra, ele vira governador. Sim. Então, eu vou ver na Bíblia os reis sendo sempre orientados por profetas, por homens de Deus. A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo padece. Então, assim, se nós não tomarmos o nosso espaço, e aí aqui eu não estou fazendo aqui de forma nenhuma, eu não quero aqui fazer uma apologia a uma agressividade de ação, não. Eu estou falando de crente, que a igreja ela precisa de entender isso. Porque aquele que não gosta de política, ele é governado por quem gosta. Sem dúvida. Ou a pessoa querendo ou não vai ser governado. Ele vai ser governado. Ele não tem opção, né? Ele não tem. O que a gente sempre tem dito, pastor Alessandro, eu tenho sempre, enfim, também quando tem oportunidade de falar sobre isso, que isso, na verdade, você não precisa nem ser tão inteligente para entender isso. Né? Que todas as decisões que envolvem o nosso dia a dia, né, as leis, as regras que nós temos e temos que respeitá-las, estamos, como eu disse, estamos sujeitos a ela, né, não vou respeitar a lei. Se não respeitar a lei, vai para a cadeia, é simples assim. Então, e essas leis, essas decisões, elas são tomadas pelo meio político. Sim. Né? E isso é tão forte que, é igual eu falo, a democracia ela é tão forte que eu falo até que Deus respeita a democracia. Claro. Deus ele foi um Deus democrático, Sim. ele é um Deus democrático. Claro, né? claro. Né? Igual eu sempre falo, quando Deus governava sobre o povo vivia um sistema teocrático.
Sim. Mas chegou um momento que o povo falou, não, nós não queremos mais o reino teocrático, agora nós queremos um rei homem como as outras nações. Sim. Deus falou, vocês querem, então toma. Como um jumento, A escolha de vocês é não essa. Não é trocadilho, viu, gente? Então toma. Né? Então, assim, a democracia, ela é muito forte. Então, o sistema hoje político, né, que nós vivemos, as decisões são tomadas pelas autoridades. Sim. Presidente da República, deputados federais, estaduais, senadores, vereadores, prefeitos e por aí vai. Então, se ali é um centro de decisões que envolve a nossa vida como um todo, é claro que nós precisamos, como igreja, estar nesses lugares de decisões. Sim. Porque senão, se nós não estivermos, as decisões que serão tomadas virão contra nós. Sim. E aí nós realmente pagaremos um preço ainda mais alto do que já pagamos, como volto a repetir, por algumas negligências que nós tivemos no passado. Diferentemente da televisão, a política é algo que a cada 4 anos tem uma eleição. Então, sim, a cada 4 anos nós temos a oportunidade de rever, de refazer. Não é diferente de uma concessão de televisão que vem aí há 50, 60, 70 anos e é muito mais burocrático de você rever, sim, isso. Sim. Né? A política ainda, graças a Deus, de 4 anos como tem eleição, então a cada 4 anos nós temos a oportunidade de despertar o nosso povo, de despertar, né, as pessoas que comungam da mesma fé, do mesmo princípio que nós, para que a gente possa, de fato, nos envolver e ter, de fato, pessoas que nos representem, que comungam dos mesmos princípios, dos mesmos valores que nós, para estar nesses lugares de decisões. E quando eu falo isso, eu não estou falando que precisa apenas ser da Assembleia de Deus, que não estou falando de denominação, estou falando de pessoas que temem a Deus, que tenham princípios, né, e que comungam dos mesmos valores que nós. A pessoa tendo isso, ela pode ser católica, ela pode ser de outra religião, né? Nós não estamos aqui falando, tem que ser só desse segmento, não é isso. O que nós estamos falando aqui é de valores, é de princípios e de temer de fato a Deus, que é, eu acho que a maior qualidade que um ser humano pode ter. Você falou algo interessante, Rafael, sobre a questão da democracia. As pessoas precisam entender que a democracia, ela tem um preço a se pagar. E muitas vezes o cidadão, de seu dia a dia, reclama, criminaliza muito a política, os políticos também, no contexto geral, mas nós temos que entender que é a população que escolhe as suas autoridades, seus representantes no legislativo, entendeu? No executivo. Então a democracia tem um preço. E nós, como cidadão do céu e também como cidadão da terra, devemos pagar esse preço, que é o, sim, preço da democracia. É você questionar, é você ir na urna e votar, sim, é você fazer o seu papel de cobrar. Sim. O candidato lá é o Ronilson, é o Rafael Gouveia, sim, é o candidato do segmento e tal, mas você deve cobrar também. Sim. Você deve cobrar no gabinete, dar sugestões, não é só votar e deixar para trás, não. Importante, vereador, o que você está dizendo, é justamente isso. Quando a gente fala da pessoa envolver, é porque a pessoa acha, não, minha obrigação é só votar e pronto. Não. É por isso que hoje nós temos um presidente da República que trabalha de noite contra aquilo que nós acreditamos, sim, e aquilo, sim, que nós defendemos. Sim. É porque, sim, às vezes, teve muita gente que, de fato, fez isso. Não, vou só votar, sim, e só pronto. Votar. Não, só votar, é participar, né? Porque tem que votar e tem que ajudar a convencer outras pessoas, porque é a decisão da maioria que vai definir. Então, você tem que, além de votar, você tem que trabalhar mesmo para convencer as outras pessoas a votar num candidato ou numa pessoa que você sabe que tem princípio, que tem os valores, para que a maioria, de fato, dê esse voto e essa pessoa seja eleita. Né? E a grande verdade é que o que me traz mais espanto é porque a gente vive essa situação de 4 em 4 anos. Sim. E era uma coisa que nós, cristãos, a gente que conhece Bíblia, a gente não precisava nem de ficar mais discutindo sobre isso. Não, isso aí já tinha que ser matéria vencida. Matéria vencida. As pessoas entender que é nosso papel. É o nosso papel. Posicionar. Se posicionar. A Bíblia é clara. Olha para você ver. Daniel, quando o rei não tem a revelação do sonho, né, não sabe o que fazer, e manda matar todo mundo, chega em Daniel mata no peito, fala para o rei, espera um pouquinho, eu vou buscar o Deus de Israel e eu vou entregar. Ele chega lá no rei e fala, olha, não mata mais ninguém porque eu tenho o que for precisa. Então, pega aqui a visão. Nós, você cristão, você que é crente,
Em vez de você ficar falando que nós não podemos misturar, você precisa de entender de uma vez por todas que é nós cristãos, igreja, que temos dentro de nós o que essa nação precisa. O que tem dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. As respostas estão dentro de você. Então é você que tem que se posicionar. A Bíblia diz assim, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter de seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A resposta para essa nação está na igreja. Exatamente. Então a igreja precisa se posicionar. A igreja precisa pensar nisso. Pastor Deus Alessandro, está implantando pessoas, e Deus vai implantar. Deus vai implantar pessoas em diversas esferas, eu creio. Vai ter muita gente assim, implantado por Deus. Pastor Alessandro, a Bíblia diz que as autoridades são ministros de Deus. Pode trazer aqui, querido. Uma autoridade, meu Deus, está chegando um mistério, um manto Lá do ali. Sacada, Até arrepiei fast aqui food. agora. Mas você tem que fazer um jabazinho para eles, né? Pastor Agora. Alessandro, mas eu estava dizendo aqui, a Bíblia, né, diz que as autoridades são ministros de Deus. Sim. Quando a autoridade, ela usa da autoridade Sim. dela, claro, para cumprir com o papel dela. Porque qual que é o papel da autoridade? É promover o bem e reprimir o mal. Então, quando a autoridade ela faz isso, a Bíblia fala que ela é um ministro da parte de Deus. Né? Então, isso é autoridade. Por quê? Porque nós vivemos nesse sistema. Mas, infelizmente, pastor Alessandro, ainda no século 21 que vivemos, né, num mundo da informação, eu mesmo nessas últimas eleições, que todo mundo sabe que eu disputei as eleições, o vereador Ronilson também disputou, Sim. quando a gente entrava na discussão da eleição presidencial, eu vi muita gente falar que Deus não deixaria que a esquerda voltasse ao poder no Brasil, que o presidente que está aí hoje jamais voltar, porque Deus não ia deixar. E eu sempre falava, meu irmão, se o povo quiser e a maioria quiser, ele vai ser presidente. Deus não vai entrar nisso. Essa responsabilidade é minha, é Cabe a sua, nós, né? é nossa. Não queira transferir para Deus o que não é. Não é Deus falou na verdade, pro ele profeta. deu a missão para nós. Deus falou pro profeta, o povo está pedindo para mim um rei. Sim, Vou dar. eu sempre falava, pastor Alessandro, por exemplo, quando Moisés subiu para o monte e Moisés demora a voltar, o povo tinha construído um bezerro de ouro para Sim. adorar. E eu sempre falava isso, falava, Moisés é um cara que falava face a face com Deus, que tinha intimidade com Deus, mas quando Moisés vê o povo adorando bezerro, Moisés não voltou para o monte para orar, para pedir, Deus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. O que Moisés fez? Ele foi lá e desceu o porrete no bezerro. Porque tem coisa que é nós que temos que fazer, nós, não é Deus que vai fazer, não. Autorresponsabilidade. Entendeu? Então, assim, infelizmente, hoje, em pleno século XXI, volto a repetir, nós já estamos pagando um preço alto. Sim. E a nossa oração todos os dias é para que Deus ainda tenha misericórdia da nossa nação, mas nós já estamos pagando um preço alto, porque, de fato, muita gente não se envolveu nesse processo. E hoje nós temos um presidente que é totalmente contrário àquilo que nós defendemos e acreditamos. Só para você ver, vocês terem noção disso que nós estamos falando, Rafael, o pessoal em casa aí. Hoje, nós temos um presidente que não comunga daquilo que nós acreditamos. Toda a esfera do Poder Judiciário está contaminado. Sim. Poder Legislativo, uma boa parte, e várias partes de vários órgãos. Mas por quê? Porque a política é do demônio. Aliás, o diabo ele nunca teve nada. Ele nunca teve nada. Agora as pessoas entregavam para ele algo que nunca foi dele, que é a política. Na verdade, Rafael, eu falo o seguinte para as pessoas que muitas vezes são meio redil da política. Eu falei, meu irmão, todo jeito eles vão eleger os vereadores de Goiânia. Vou dar exemplo para Goiânia. Os 37 vai ser eleito. Chega aqui, 37 é eleito. vai... Agora, você pode tomar um posicionamento que pode fazer a diferença. Foi o que o Rafael falou. Rapaz, não transfira para Deus uma coisa que é responsabilidade sua. Rapaz, o negócio aqui agora ficou Rapaz, sério mesmo. eu perdi até o roteiro agora. Sacada fast food. Esse trem aqui não tem jeito de gravar todo dia, não, gente? Nós vamos dividir aqui o... Se gravar todo dia, eu vou vir participar todo dia, ainda mais nesse horário, final de tarde. Vereador Ralério, tá bom, meu irmão? Você tá bom, Paz. Você tá bem. Ô, pastor Alessandro, mas para nós ir comemos e também não perder o raciocínio aqui, deixa eu dar só um exemplo aqui da importância de nós termos pessoas, né, que têm os mesmos valores, os mesmos princípios que os nossos, ocupando os espaços de decisões.
O vereador Ronilson bem citou aqui, que no momento nós temos, é notório para todo mundo, um poder executivo na presidência da República que é totalmente contrário àquilo que nós defendemos e acreditamos. Boa parte da alta cúpula do judiciário também tem essa ideologia, tem essa formação. Nesse momento, né, está em votação no STF a possível liberação do porte e do consumo mínimo de drogas, né, que eles vêm discutindo. Parece que foi pedido vista, por isso a votação foi interrompida, mas até onde eu vi estava 5-3. Então, se tiver mais um voto favorável, vai ser liberada. Só que, graças a Deus, apesar do executivo ser um executivo de esquerda, né, de ideologia da esquerda, nós temos hoje o parlamento que a sua maioria é um parlamento ainda conservador. E em resposta a isso, essa semana já foi tramitado na CCJ do Senado uma PEC que vai se tornar cláusula pétrea na Constituição a proibição de qualquer consumo e porte de qualquer tipo de droga em qualquer tipo de quantidade. Top. Então o Senado já está dando uma resposta ao STF, ao Judiciário, que a gente sabe que tem uma ideologia esquerda. Mas por que isso no STF está acontecendo? Porque lá nós temos pessoas que têm os mesmos valores que o nosso, que são conservadores como nós, na sua maioria. Mas se nós não tivéssemos essas pessoas lá no Senado, no Congresso, lá na Câmara Federal, com toda certeza isso logo iria ser liberado. Não só o uso de droga, mas liberar também o aborto de uma vez por todas, que eles já cada dia eles vêm tentando avançar também nessa pauta. Então é por isso que a gente tem batido nessa tecla, que é de fundamental importância de nós termos pessoas com os mesmos valores, os mesmos princípios, pessoas conservadoras ocupando esses espaços. E como o vereador Ronilson disse, se nós não colocarmos essas pessoas lá, alguém vai ocupar essa cadeira. O espaço não fica vazio, né, Rafael? E não seja leigo ao ponto de achar que a esquerda, que essas outras pessoas não estão trabalhando dia e noite para ocupar esse espaço. Pelo contrário, eles trabalham muito mais do que nós, e é por isso que, mesmo sendo a minoria na nação, eles ainda conseguem ocupar espaços de decisões importantes. A Bíblia diz, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Está conosco aqui o Ranlério. O Ranlério ainda está como secretário, né? Secretário da Juventude ali de Aparecida de Goiânia. Obreiro da nossa igreja, crente, pensa no menino crente, jovem, né, abençoado, nosso parceirão aí, chegou. Pregador. Aí, pregador da palavra de Deus. Toca algum instrumento que eu já vi ele tocar. Se você quiser fazer agenda com ele, a agenda é comigo, tá bom? Pode me ligar, tá bom? Dá uma palavra aí sobre essa polêmica aí. Nós estamos falando aqui sobre duas coisas que demonizamos. Já passamos no primeiro tema, que é a TV. Demonizamos, e acabou que hoje a maioria das Assembleias de Deus, grande 99%, nós não temos nenhum canal de TV. Na verdade, nenhuma tem um canal de TV relevante hoje, TV aberta. Por quê? Porque nós demonizamos. Aí fizemos a mesma coisa com a política. E aí hoje, se nós não acordarmos, né, tá aí a coisa pegando fogo. Com toda certeza, pastor Alessandro, cumprimentar aqui você, obrigado pelo convite. Rafael Gouveia, um amigo, prazer fazer parte dessa mesa com você, juntamente com meu amigo Ronilson Reis. Então, um tema muito importante para a gente discutir no âmbito da igreja, no âmbito da sociedade, né? Na verdade, puxar o gancho aqui da fala do Rafael, não só a esquerda, mas o crime organizado no Brasil, ele tem ocupado espaços importantes na nação. Né? Hoje, os grandes narcotraficantes, o pastor Alessandro, tem financiado carreira de juízes, financiado carreira de promotores, para que amanhã essa turma consiga formar a maioria para defendê-los, defender o interesse do mundo do crime. Né? Isso é muito sério. A política, eles já fazem isso há muitos anos. Né? Agora não é só mais político. O Poder Judiciário também está cheio de pessoas financiadas pelo mundo do crime. Isso já é fato, é comprovado. O nosso governador Ronaldo Caiado, ele já fala sobre isso há algum tempo. Né? Então, é muito importante que a igreja, de fato, se levante para que ocupemos os espaços, para que o crescimento
da família, com mais solidez, com mais fundamentação, realmente seja efetivo, né? E a obra do Senhor, ela precisa crescer e crescer com muita sabedoria. Precisamos ter canais de televisão, precisamos também ter juízes comprometidos com a família, com os jovens. Nós temos em Aparecida hoje, Rafael, uma realidade na juventude muito séria. Se você pegar o extremo de Aparecida, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o Independência Mansões. Colégio Estadual Pedro Neca, Ronilson. É uma realidade importante para você aqui em Goiânia também. Lá nós temos de 100 alunos que vão fazer o Enem, 100 alunos do terceiro ano, 3 apenas sonham com o ensino superior. Né? De 100 alunos, 97 não querem mais fazer o Enem, não querem um ensino superior. Aí você pula para o outro lado de Aparecida, Colégio Estadual Cecília Meirelles, Vila Brasília. De 100 alunos do terceiro ano, 100 vão fazer o Enem. Isso intriga a gente, tem que intrigar os governantes. Por quê? Existem as juventudes num mesmo lugar, numa mesma cidade, né? E aí eu fui começar a pesquisar sobre isso, eu trabalho com jovens em Aparecida há muitos anos, né? E eu descobri algumas realidades que realmente a gente precisa se preocupar, pastor. Sim. As nossas igrejas precisam se preocupar. No Pedro Neca, por exemplo, que apenas 3 vão prestar o Enem, a cada sala de terceiro ano, por exemplo, tem 2, 3 adolescentes grávidas e mais 3 com bebê conforto dentro da sala de aula. O índice de prostituição naquele bairro, naquela região, é elevadíssimo. Se você pular para o Alto Paraíso, o índice lá é 1 por semana de automutilação e tentativa de suicídio dentro das nossas escolas, jovens dentro das nossas escolas. Então, a igreja precisa ocupar esses espaços também. Precisamos ter agentes ali dentro da escola. E você sabe, por exemplo, essa fala sua aí é tão séria que isso compromete toda a cadeia e envolve toda a cadeia política. Por que muitas vezes o líder maior da igreja, nós estamos apresentando um candidato tal, é da igreja, nós temos um projeto, e muitas vezes as pessoas, alguns ficam arredio lá nos bairros, porque tem os candidatos dos bairros, tal, e ele fica arredio. É porque todo esse contexto que acontece hoje com a sociedade, com os nossos jovens, com a nossa juventude, falta de políticas públicas, falta de investimento por parte do poder público. Mas é aonde que nós temos que conscientizar politicamente as igrejas, a juventude, o cidadão, o pai de família cristão, se conscientizar e manifestar um posicionamento em relação à política. Esse ano nós temos eleições municipais. As pessoas acham que Câmara Municipal não é nada. Você acredita num negócio desse? Aí muitos não sabem nem aonde que é a Câmara Municipal do seu município. Olha, tudo o que acontece na cidade de Goiânia, todos os regimentos, todas as normas, saem lá da Câmara Municipal de Goiânia. Porque ali aprovam leis que medem e constituem toda a conduta do cidadão. É tudo saído da Câmara Municipal. É tudo saído do Poder Legislativo. É agora que as pessoas têm que se conscientizar. E muitas vezes o pastor fala, a liderança fala, não pode misturar a religião com política. Olha, o que não pode se misturar, que eu sou a favor, pastor Alessandro, é a politicagem. Sim. Porque não aí banaliza. Para mim, banaliza. Agora, falar de política é um tema tão importante como qualquer outro. Porque a política, a boa política, pastor Alessandro, a boa política, ela melhora a vida das pessoas, traz oportunidades. A boa política apresenta políticas públicas de melhoria para a vida das pessoas que moram lá na periferia. Eu, a vida inteira, eu morei na periferia. Eu concluí meu curso de Direito, me tornei advogado, porque eu tive uma bolsa do governo. São políticas públicas importantes que melhoram a vida das pessoas, que eu não tinha condição de pagar uma faculdade. Então, tudo isso aí é fato político. É onde que muitas vezes a liderança fala e as pessoas ficam arredio. Engraçado, Rafael, que eles vão tudo votar, né? Quando chega no dia da eleição, eles vão tudo votar. Fica arredio, mas vão votar. Aí ela chega lá na frente, vai lá, pega qualquer nominho que está lá no chão, lá, só para não votar em branco. Então, assim, eu chamo a atenção das pessoas que assumam a responsabilidade. Não é votar em mim, não é votar no Rafael, não é votar no Rogério, não. É você analisar, ser cidadão, mostrar. Politicagem é uma coisa, eu não admito politicagem. Sim. Entendeu? Agora, o pastor no culto de ensino falar rasgado sobre política, inclusive, nós vamos ter agora na Escola Bíblica Dominical, o segundo semestre, o segundo trimestre, né? Vai falar, tem uma matéria lá, tá falando, estava vendo na revista, falando sobre a política, a igreja e a política. Então, assim, é questão de conscientizar. Politicagem é quando você vê que a liderança é o dia inteiro politicando, fazendo
Agora, o momento certo. Nós estamos no eleitoral, então agora é o momento certo de falar de política. Passou a eleição, ganhou a eleição, é momento de cobrar, Valério. Eu falo de jeito, não só vota, não. Ah, porque é o irmão da igreja, porque é indicado pelo pastor. Não, vai lá no gabinete dele. Quero fazer uma visita para o senhor, vereador. Ó, eu tenho umas ideias para o senhor aqui, Rafael. Tem uns projetos de lei, ó, isso aqui, vamos ver, vamos adequar. É participar, melhorar a vida das pessoas. E sabe o que eu fico, às vezes, ainda triste, pastor Alessandro, Valério, Ronilson? É de ver muita gente, às vezes, ainda dentro da igreja, pessoas esclarecidas, né, que tem às boa vezes formação, né? que chega no momento da eleição, e às vezes você vai conversar com ele, pedir o voto, que esse é o papel de todo cidadão. Como eu disse, não é só votar, você tem que ajudar a convencer outras pessoas a votarem no candidato que você acredita que seja o melhor. Ser multiplicadores. Né, para ser multiplicador. E às vezes você vai conversar com o outro cara e fala, não vou votar no candidato da igreja, porque eu vou votar no vereador lá do meu setor, porque ele mandou arrumar a rua que eu moro. Ah, eu vou votar no vereador tal, porque ele mandou trocar a lâmpada da... Isso é que são coisas importantes? Não, faz parte do nosso dia a dia. Mas muito mais importante do que isso são as pautas que mexem nos valores, nos princípios que nós acreditamos, que às vezes tramitam na Câmara Municipal, que às vezes tramitam na Assembleia Legislativa, que às vezes tramitam no Congresso Nacional. E aí, às vezes, os nossos representantes não ocupam esses espaços, porque aqueles outros que não têm compromisso nenhum com os nossos princípios, com as nossas ideologias, ganham eleição. Por quê? Porque faz essa política de trocar a lâmpada, de mexer na rua. E agora falando, isso faz parte do mandato do vereador, faz parte, sim, mas isso não pode ser o principal. Não. Isso não pode ser o fator principal para me escolher quem vai me representar, porque existe pautas muito maiores e que pode acabar com uma geração que às vezes passam no poder legislativo. E só para mim não perder aqui o assunto que o Valério também introduziu, só de citar um exemplo, todas as políticas públicas que são executadas na educação, seja do município, seja do estado, todas elas, pastor Alessandro, passa pelas secretarias, claro, passa pelo Poder Legislativo, mas a execução delas passa pela Secretaria de Educação de todos os municípios do estado, que são cargos indicados pelos prefeitos, pelo governante que estiver no cargo, e todas elas ainda têm que ser submetidas a um conselho de educação. Exatamente. E não se assustem, todos praticamente conselhos de educação de municípios e do estado. Esses conselhos são ocupados pela maioria de pessoas da esquerda. Exatamente. Sim. Praticamente todas, a maioria. É onde eu falo, a nossa negligência fez com que nós perdêssemos espaço. Como esses espaços nós não nos preocupamos com ele, a esquerda foi lá e ocupou e estão tomando decisões para introduzir ideologias dentro das nossas escolas, para tirar algumas coisas das nossas escolas que antes serviam para nós encaminharmos essas pessoas aos princípios, aos valores, né, e que estão sendo tiradas porque eles ocuparam esses espaços de decisões que nós não estamos ocupando. E eu vou ser mais profundo um pouco. Gente, vocês não reparam, não, é porque eu estou com fome mesmo. Não é nem a nossa negligência somente, viu? É a nossa falta de responsabilidade quanto cristão. Sim. É a nossa falta de responsabilidade com aquilo que nós carregamos. Nós não carregamos qualquer coisa. Não. A gente carrega a vida de Deus, que exala de nós. Exato. Então isso é muito importante. Quando o vereador Ronilson fala assim, não é só você votar, é você cobrar também. Aí nós não podemos confundir também, aí eu pego o gancho aquilo que o presidente Rafael falou, que sobre a questão de a pessoa vai lá e ela começa a barganhar o voto. Quando fala de cobrar, não é cobrar saco de cimento, não é cobrar areia, não é cobrar asfalto, não é cobrar lâmpada. Ei, olha para mim, deixa eu dizer um negócio para você aqui, para você ficar bem esperto aqui, ó. Nós tivemos na história da Bíblia um homem que por 30 peças de prata entregou Jesus. E tem crente que briga, que fala mal do Judas, mas por coisa tão menor, ele entrega toda a sua geração.
geração dos seus filhos. Forte, Porque está na forte. sua mão, É. viu? O que você faz hoje, quem vai colher os seus filhos. O que nós fazemos hoje, quem vai colher os nossos filhos. Eu lembro de Jacó, quando Jacó manda a família ir para frente e fica brigando lá fala, vou lutar com o anjo aqui. Aí depois vem Jacó manqueba, mancando, né? Eu lembro do meu filho que está mancando agora, eu chamei de Jacó. Aí talvez alguém possa dizer, meu pai está mancando. Estou mancando, mas estou mancando para salvar uma geração. É. Talvez você hoje pode não sair bem com aquele amigo do seu terreno lá do lote, ou aquele amigo seu lá da vizinhança, aquele primo seu que inventou de sair candidato só para pegar um dinheirinho, aquele outro lá, você pode não sair bem com ele, mas a sua família vai ser salva. Você sabe por quê? Porque você vai escolher pessoas preparadas. E não adianta vir com conversa. Ah, eu não vou votar no crente porque eu pedi para ele um ônibus e ele não me deu. Olha para mim. O vereador não tem obrigação de dar ônibus. O vereador é fiscal do povo. O vereador tem obrigação de fazer leis que defendem a nossa sociedade. É. Isso é assistencialismo. Se o vereador faz, é um plus. É algo a mais que ele está fazendo para te ajudar. Bate palma para ele, mas não é obrigação. Deputado não tem obrigação de sair dando, fazer evento para ninguém. Pastor Alessandro, eu na minha eleição de 2018, eu dou graças a Deus que, apesar da pouca idade, mas por ser nascido e criado dentro da igreja, né, eu já não me considerava mais um neófito. Mas se eu fosse um neófito, eu penso que eu tinha dado uma balançada naquele momento. Eu fazendo viagem natural em campanha política, visitando principalmente pastores, lideranças do interior, eu fui visitar um pastor de uma igreja grande em Goiás, e visitando ele, vereador Ronilson, e conversando com ele, falando, pastor, me ajuda, eu tenho um desejo de poder representar a igreja na Assembleia Legislativa, né? O senhor conhece toda a minha família, conhece minha história e tudo. Ele virou para mim e falou assim, rapaz, eu estou da seguinte forma, eu estou precisando trocar o som da minha igreja, Ah, não. e quem vier aqui falar que vai me dar esse som, eu vou votar e ainda vou pôr a igreja para ajudar. Só que ele não falou só isso. E no final ele ainda falou assim, e ele pode ser homossexual, ele pode ser macumbeiro, ele pode ser o que for. Se ele me der o som, não é crente, não. eu vou votar. Igual eu falei, como eu já tinha essa maturidade espiritual, eu falei, eu não vou desviar por causa disso, né? Mas se eu sou neófito, eu acho que eu tinha desviado naquela hora, porque escutar uma coisa dessa de um pastor, então são coisas assim que às vezes a gente depara e estamos e vamos cada vez mais pagar um preço alto se essa mentalidade Continuar, né? de fato Continuar. não for mudada e não for transformada. Eu tenho um testemunho, nós já estamos quase terminando. Eu morava em Rondonópolis e eu fui para lá por Vila Nova. Fui pastorear a igreja lá. Pegamos a igreja lá do zero para construir uma igreja. E trabalhamos muito, ralando demais. Não tinha dinheiro, não tinha condição. Vendemos frango assado, andei de Uber, trabalhando de Uber lá. Foi puxado. E quando eu consegui chegar ao ponto de cobertura da igreja, eu precisava da telha. Mas, pastor, esse Rondonópolis está avançado. Já tinha até Uber naquela época? Tinha, não, Uber. A Rondonópolis tem 350 mil habitantes. bom. Que Desculpa, isso? gente, É o que eu não segundo conheço. maior PIB do estado do estado do Mato Grosso. Grãos, né? De grãos. É. Então, olha para você ver. Eu me lembro que eu fui para um culto de quarta-feira, deixei o celular carregando, era o meu culto de ensino, era na quarta. Faltava só cobrir a igreja. Quando eu cheguei, tinha uma mensagem para mim de um rapaz, assessor de um senador do Mato Grosso, inclusive foi eleito. E ele falava para mim assim, olha, o senador mandou procurar 10 pastores, parceiros, que estão fazendo um grande trabalho aqui em Rondonópolis e tal, para ajudar ele, fazer um grande trabalho para ele. E eu estou perguntando ao senhor, porque o senhor é chegado nosso, qual é o preço, qual o valor do senhor? Quanto que o senhor quer para o senhor nos apoiar? Bota o preço no senhor. Eu peguei o celular e comecei já falando para ele que eu não era material de venda, que ele me respeitava, que eu era homem de Deus, que eu era homem de altar, que eu não queria o dinheiro dele. Aí a Franja, a mulher mais sábia, calma, segura, dá uma segurada. Fala com mais calma. Eu falei, irmão, deixa eu te falar, aqui eu particularmente não preciso de nada. A igreja precisa de muitas coisas, estou construindo. Mas, independente do que você nos ajudar, o voto meu para esse cidadão já não tem. Se você quiser ajudar sabendo disso, desliguei o telefone. No outro dia eu acordei com a visita de uma missionária e ela falou assim, olha, eu vim aqui porque meu sobrinho, ele é da igreja Videira de lá. Estou até fazendo propaganda da Videira. Da igreja Videira de lá.
E ele é meu sobrinho, e essa irmã congregava comigo, que hoje, inclusive, meu filho é casado com a neta dela. E ele falou que queria ajudar na construção da igreja. Ele nunca tinha me visto, nunca tinha ido na igreja. E ele deixou uma oferta para você lá na casa de ferragens, para você ir lá pegar. Chega lá, está no seu nome lá. Cheguei lá, era a oferta de mais de R$7.000. O valor da oferta era o valor da telha que eu precisava para cobrir. Isso não foi uma semana depois, foi um dia depois. Você sabe qual que é o seu problema? Eu vou falar para você agora. É porque você deposita a sua confiança em pessoas erradas. É verdade. Nós temos que eleger pessoas sérias. A forma que nós estamos pensando em eleger pessoas, a politicagem realmente não pode ser misturada com a igreja. Mas nós temos que colocar lá pessoas lavadas, remidas pelo sangue de Jesus, para nós impedir esse desmando que está sendo feito no meio da nossa sociedade, no meio das nossas crianças. Então, o que eu quero falar para você, não vá nessa balela. Política está misturado com igreja, não é desde hoje, é desde sempre. Somos nós que carregamos o que o mundo precisa. Somos nós que carregamos o que essa geração precisa. Pastor Alessandro, e desculpa, vereador, só já fazer também aqui as minhas considerações finais, que a gente já está caminhando para encerrar, mas fazer um pedido aqui mesmo a todos vocês que estão nos assistindo. É natural que as igrejas, que os segmentos organizados, nesse momento eleitoral agora que se aproxima, vai apresentar os nomes, né, para representar a igreja, o segmento, enfim, por aí vai. Eu sempre tenho dito isso. Ninguém é obrigado a nada. Não existe mais, no pleno século XXI, ser obrigar ninguém a nada. Não. O que as lideranças fazem é apresentar aqueles que eles acham que é o melhor caminho, que vai de fato representar o segmento, a igreja. Sim. Mas se você fizer uma análise e achar que não é a pessoa certa, não é a pessoa mais adequada, ok, sem problema, mas pelo amor de Deus, dê o seu voto pelo menos em uma outra pessoa que tenha os mesmos princípios, que comungam da mesma fé, né? E não simplesmente, vou largar para lá, não. Não, dê seu voto, ajuda, se envolva. É isso que nós precisamos. Na Câmara Municipal não adianta a gente ter lá só o vereador Ronilson, porque se eu tiver só ele lá, ele vai ser voto vencido. Não vai resolver. São 37 cadeiras agora para essa próxima eleição. Então nós queremos que o Ronilson esteja lá? Queremos, mas nós queremos também que o candidato da Igreja Universal, se for uma pessoa séria, esteja lá, que o candidato da Igreja Videira, sendo uma pessoa séria, esteja lá também, da Igreja de Campinas, da Fama, e por aí vai. Por quê? Porque aí sim nós vamos conseguir ter uma maioria de pessoas conservadoras, com princípios, para poder nos representar lá na Câmara e, de fato, nós conseguimos introduzir e defender aquilo que nós sempre defendemos. Então, por favor, faça isso pelo bem da nossa futura geração que já está crescendo aí. Valério. Então, quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui. O podcast é sempre um pouco menos formal, né? Mais informal mesmo. Sim. Tem até comida aqui. Mas existem umas formalidades que a gente não pode deixar de ter, de fazer, né? Agradecer primeiro também o pastor Josué, que tem nos dado essa liberdade, né, Ronilson? Sim, claro. De trabalhar, de atuar. Eu fui escolhido como um pré-candidato a vereador em Aparecida pelo pastor José e os outros pastores do nosso ministério, pastor Rafael, pastor Lucas, toda a diretoria. Agradecer a confiança, Rafael, né, de tamanha responsabilidade. Nós temos trabalhado lá em Aparecida de noite como secretário da Juventude e temos feito também um papel de pré-candidato, de nos apresentarmos para as pessoas, né? E eu quero deixar um alerta aqui. Essa onda de direita e esquerda, tem muita gente se aproveitando da direita, viu? Com certeza. Tem muito pré-candidato aí colocando o símbolo da direita na cabeça. Presta atenção. Não avalie apenas o partido, não. Avalie a pessoa também. Eu acho que é importante você... É de direita? Partido é de direita? Beleza, primeiro filtro. Agora eu quero te conhecer. Porque tem muita gente surfando aí na onda Bolsonaro, na onda da direita, mas não tem nada de direita. Então, preste atenção na vida, na conduta, na família do seu pré-candidato, que eu tenho certeza que isso aí vai fazer toda a diferença lá no dia 6 de outubro. Pastor Alessandro, antes do senhor encerrar, só pedir para que ninguém que está assistindo aí se escandalize, porque senão eu vou pecar,
porque eu comi a bandejinha de batata aqui todinha, gente, porque eu tava com fome mesmo, viu? O Ronilson Não escandaliza que comeu eu comi Eu tudo, não. comi isso aqui. Não, isso É porque pra- tava bom mesmo e eu tava com fome. Gente, é lá do Sacada Fast Food, olha, tem lá no Guanabara e tem aqui no Negrão de Lima, né, nosso amigo CH e o pastor Cláudio também. E Gente, só que lá não top. tem só batata e frango, não, viu, gente? Tem de tudo lá. Tem de tudo. Então, É, você compra lá, panelinha, carne na chapa, o trem lá é Ronilson, top. você tá de dieta? Eu não vi você comer nada, moço. Foi eu, pô. Pelo amor Comia de Deus, metade, come, comia Gente, metade dos frangos Para aqui. encerrar, eu quero agora fazer minhas considerações finais. Quero agradecer primeiro. Pastor Alessandro, e pediu o pessoal para dar uma moralzinha para nós também lá na rede social, né? O meu, Isso. Rafael Gouveia Oficial, segue lá e tamo junto. Ronilson. Ronilson Reis, vereador. Ranlério Arantes. Pastor Alessandro Rezende. não, Não. sou candidato O, a Ale, nada. o Alessandro é que mais tem seguidor, então Tem, ele não não, esse precisa. tem muito mais que eu. Outra coisa, ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Quero agradecer aqui nosso presidente, pastor Josué, a nossa presidente, a pastora Simone, todo o nosso ministério, tá? Olha só, essas pessoas que estão aqui, elas não são filho de chocadeira, tá bom? Eu só falo meio doidão mesmo assim. Todo mundo aqui, nós servimos a um Deus Altíssimo e nós temos um pastor reconhecido de toda a nação. Nosso pastor é o pastor Josué Rodrigues de Gouveia. Esses políticos que estão aqui, galgando espaços, já tiveram aí, estão em andamento. O próprio pastor Josué tem dado exemplo, tem feito um grande trabalho e representado com louvor esse nosso segmento. Então, quero falar para você que é jovem, você que é adolescente, se você não acordar, amanhã você vai estar aí ó, boiando, andando aí, não sabe nem aonde. Então, corra atrás, regularize o seu título, tira o seu título, organiza até o dia 6 de maio, regularize o seu título. Sabe por quê? Depois você vai querer ir para a Disney, não adianta, sem título não resolve, meu irmão, não adianta, você não consegue tirar passaporte. É verdade. Depois você vai querer, eu quero uma bolsa de estudo, tal, lá da OVG. Se não tiver título, não vai. Você não consegue. Quero emprego, sem título não vai. Ah, mas eu não gosto de política. Ou acorda. Acorda, é hora de vocês acordar. Amanhã vocês serão os vereadores, amanhã vocês serão os deputados, amanhã vocês serão senadores dessa república. E olha aqui, acorda, entendeu? Então, enquanto vocês não são, vamos ajudar quem está pronto, quem Deus já tem preparado. Obrigado, pastor Tamo Rafael. junto, pastor. Tamo junto sempre. Conte comigo, com o meu apoio, com as minhas orações. Vereador Ronilson, tamo junto sempre. Conte Deus comigo, abençoe, com o meu pastor. apoio. Ranlero, tamo junto, tá? Sei que vocês têm agenda agora, vão pregar. Olha só, gente, pregam demais. Pensam no crente, tá? Não é só política, não. E esse povo só fica visitando na época de culto, chegando até para o Senhor, para vocês. Manda esse povo correr, isso não é crente não, irmão. Pergunta se toma sede, que igreja que é, quem que é o pastor. Pede o telefone do pastor deles, só isso que eu quero falar. Beijo para vocês no coração. E aqui vai, mais um Chamado Cast. Grande abraço, fica com Deus. E não se esqueça, hoje é o amanhã que tanto te preocupava ontem.